você tem que saber o que não deve fazer. Isso é importante, tá, gente? O que é proibido para um paciente com psoríase e que, infelizmente, vocês não pensam que eu não vejo os comentários de vocês aí nas redes sociais, fica um passando pro outro, segredinhos de tratar psoríase que só piora, tá? Só piora a psoríase. Vamos lá. Número 1, o que é proibido para quem tem psoríase? É proibido usar corticoide de tomar ou de injetar. A gente chama de corticoide sistêmico. Injeção de corticoide ou comprimido de corticoide para quem tem psoríase faz o seguinte: melhora a lesão no início e depois piora muito, mas muito mesmo. Isso a gente chama de rebote. Olhem os rebotes graves dessas duas fotos de pacientes pós uso de corticoide. Então, eu tinha só uma psoríasezinha no cotovelo, doutora. Eu usei corticoide, fiz uma injeção de corticoide por causa da coluna. Às vezes nem é por causa da psoríase. Porque eu tava com dor na coluna e aí abriu um monte de lesão na pele. Por causa do uso do corticoide sistêmico. É proibido para quem tem psoríase usar corticoide sistêmico. Mas qual que é a cara desse corticoide, né? Porque a gente fala, mas as pessoas não sabem exatamente o que é corticoide. Olhem isso. Como a gente vai ver aqui, o corticoide, ele é a prednisona, ele é o diprospan, que é a injeção, ele é o beta-30, que é a injeção, ele é a cortisona, a betametasona. Olhem o joguinho que eu faço, quer ver? Toda vez que tiver zona no final do remédio, a chance de ser corticoide é enorme, tá? Prednisona, betametasona, mometasona, fluticasona, tem um monte de nomes. Então, se você não quer bagunçar a tua psoríase, não faz essa zona. Não usa corticoide injetável, tá bom? Pensem nisso, não vamos usar corticoide injetável e nem corticoide de tomar. A gente pode usar corticoide de passar para psoríase sim, especialmente se a pessoa tem uma psoríase leve. Mas também tem uma orientação em relação a isso, que é a seguinte: corticoide de passar, aquela pomadinha, sabe, que a gente usa, vocês vão ver aqui, ó, o tamanhozinho dela, vai aparecer, olha ali. Gente, no máximo 30 gramas por mês. Tá, doutora, mas quanto é 30 gramas? É o tamanho de uma pasta de dente. Então, se você tem que usar mais do que o tamanho de uma pasta de dente de pomada para a tua psoríase, tá errado, você não pode estar usando esse corticoide. Por 2 motivos. Primeiro, porque você deve ter uma psoríase muito extensa e aí não tem mais indicação de tratamento de passar, tá? E segundo, porque se tu usa muito corticoide de passar, esse corticoide é absorvido pelo teu organismo, então é a mesma coisa que tomar ou fazer injeção. E terceiro, que é bem importante, olhem essa próxima imagem. Eu tenho um risco enorme de fazer estria. Essa paciente é uma paciente minha que chegou para tratar estrias, porque foi dado corticoide para ela, para uma outra lesão, e ela ficou usando por um longo período e causa estrias, porque o corticoide é um hormônio e ele afina a pele nunca mais volta ao normal. E nesse caso, essa paciente fez estrias grossas na raiz da coxa, ela sofria um monte, não usava bermudinha, pobrezinha, foi bem difícil de tratar. Então não tem por que a gente tratar errado. Corticoide, mais do que 30 gramas por mês não pode, ou seja, mais do que o tamanho de uma pasta de dente, tá? Vamos gravar isso. Corticoide de tomar não pode. Corticoide de injetar não pode. Injeção de corticoide não pode também, tá bom? E lembrem, corticoide termina com zona normalmente, tá? Então não vamos fazer essa bagunça, não vamos fazer essa zona na nossa psoríase, na nossa vida. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos tratar isso direito. Combinado?